Olá a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora a nossa live e esse é o projeto Da Máscara ao Músculo, o Ator e o Corpo Cênico, o projeto aprovado pela Lei Estadual Aldir Blanc de Apoio à Cultura, onde consta um bate-papo com alguns artistas da área do teatro a respeito da corporeidade do ator, a respeito do corpo em cena. E o título desse projeto é Da Máscara ao Músculo, o Ator e o Corpo Cênico. E nesse projeto, a proposta é dialogar, conversar a respeito dessa corporeidade do ator, debater sobre o corpo em cena, do processo de preparo, as linguagens teatrais que envolvem o trabalho corporal, e discutir as nossas visões sobre a linguagem corporal dentro do teatro. Ok? Deixa eu só ver se entrou. O Felipe está aí ao vivo, a Poli. Boa noite, todo mundo. Bom, para a gente começar, já ir direto ao que interessa, né? Vamos primeiro nos apresentar rapidamente. Eu vou começar por mim, depois vou chamar os nossos convidados. Eu sou Fabiano Martins, sou formado em fisioterapia, com mestrado em ciências da reabilitação, com ênfase em movimento humano, especialista em medicina oriental, e eu trabalho com teatro já há aproximadamente 15 anos, né? E dentro desse tempo a gente vem desenvolvendo um trabalho, dentre outros assuntos, na linguagem corporal, de estudo de movimento, que é onde eu me interesso bastante, né? Faço parte do grupo de jurados do Festival de Teatro de Ubá, do FETUBA, também da Mostra Inventa em Cena, né? E de Juiz de Fora, junto com outros colegas que aqui estão também. E venho fazendo esse trabalho, né, de preparação de ator, trabalho de atuação mesmo no teatro. Já ganhei alguns prêmios como ator no estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E aqui nós estamos para conversar um pouco a respeito desse tema da live de hoje. E agora eu vou chamar para se apresentar, vou chamar a Beta Silva, nossa segunda convidada. Olá, boa noite a todos. Bom, sou Beta Silva, né? Trabalho com teatro, faço teatro já há uns 30 anos, mas profissionalmente estou fazendo 20 anos de carreira agora no ano que vem. Sou atriz, diretora, produtora de teatro. Trabalho como túncia teatral com a Companhia dos Atores do Brasil. E trabalho há muito tempo dentro, né? Faço um trabalho, esse ano também a gente está comemorando o método capacitor cênico, né? Que a gente há muitos anos faz trabalho de preparação de ator. O Fabiano trabalha comigo, né? Nesse processo de preparação de ator, onde a gente trabalha muito essa questão do corpo também, dentro do processo de preparação de atores. E, enfim, também faz parte, né, da curadoria do FETUBA, outros projetos também, né? Enfim, estamos aí no meio teatral, fazendo várias coisas aí ao mesmo tempo, participando de vários projetos com os parceiros aí. Ótimo. Agora, para se apresentar também, Adriana Rial. Gente, eu estou aproveitando que eu estou aqui, estou divulgando esta nossa live maravilhosa para todos os amigos no Instagram. Boa noite todas, todos e todes. Eu vou tomar a liberdade de me apresentar um pouco mais descritivamente, porque corpo é uma área que eu trabalho e eu estudo também, assim como o Fabiano, mas eu também estudo uma área do corpo que me interessa muito, que são as áreas das deficiências no geral. Então, eu sou Adriana Rial, me apresento artisticamente como Adriana Rial e atualmente, como a minha ancestralidade,
Adriana Rial Puri, indígena. Eu sou parda, eu tenho brincos nas orelhas e um delas é um pouco maior. Eu tenho contas de lágrimas no pescoço. Eu tenho uma espécie de turbante na cabeça, porque meu cabelo é curto. Eu estou com uma blusa um pouco comprida, de tons claros. E atrás de mim é uma parede um pouco clara e ela tem várias contas atrás com as máscaras de teatro. Nós, no momento, não temos uma tradutora de Libras, porque a gente não conseguiu uma parceria a tempo de tradução de Libras. Eu e o Fabiano, nós tentamos falar sobre isso, mas não foi possível a tempo. E a mas... logística aqui da transmissão do programa também, eu tive uma dificuldade também para a gente conseguir adaptar a tempo. Exatamente. E isso tudo, gente, só para vocês entenderem, não é tão simples, mas a gente tem esse cuidado. Então, todas, todos e todes, eu estou falando com esse cuidado exatamente por isso, para vocês saberem que estamos aqui para falar sobre isso, né, sobre o corpo. Eu trabalho com cultura, teatro especificamente, há 31 anos. Eu sou formada em algumas áreas, uma delas é teatro e letras. Também sou produtora cênica, trabalho com produção de eventos e pós-graduei em algumas áreas. Uma delas trabalha com a questão dos corpos desenvolvidos tanto no PCD, que é o corpo portador de deficiência, o PNE, que é o corpo com necessidades especiais, e o corpo também que porta alguma questão de limitação. Eu trabalho também com a neuropsicopedagogia e trabalho também com desenvolvimento corporal, em todas as suas questões possíveis. Eu sou mestre em artes cênicas, com o corpo em desenvolvimento. Eu faço uma defesa em relação ao corpo cênico da mulher em todos os seus âmbitos, desde o corpo da mulher em desenvolvimento, a partir da sua ancestralidade, a partir de todo o seu movimento, seja o corpo considerado normal, o corpo atribuído deficiente ou limitado, por isso que o nosso papo hoje vai ser muito interessante. E atualmente eu desenvolvo uma linha que a Beta participa, o projeto Elas, que é um projeto maravilhoso, que inclui mulheres de várias partes do Brasil, mulheres de várias áreas do Brasil, que são de diversos corpos e corpas, mulheres que são de diversas áreas, não só corpórea, mas também artísticas. E o projeto Elas é um dos desenvolvimentos da minha área do doutorado, que é a superação, não no seu termo superar, mas superação, potência, cultura e ancestralidade da mulher em ação. Então, acredito que o nosso papo vai ser bem interessante, o corpo cênico e a mulher. É um prazer estar com vocês aqui hoje e uma gratidão imensa em poder dividir com vocês um pouquinho do que eu posso, de repente, contribuir dentro da história e dentro do corpo em desenvolvimento. Muito obrigada. Ótimo. Agora, convidar o Cassiano Camisão. Pode se apresentar, Cassiano. Boa noite a todos. Eu sou Cassiano Camisão, sou de Ubá. Sou ator, diretor, já tenho aí uns 15 anos. Hoje eu faço parte da Companhia Teatral Mutum. Sou um dos coordenadores do Festival de Teatro de Ubá, o FETUBA. Faço parte também da coordenação do Espaço Cênico Mutum, que é o espaço de apresentações e ensaios e sede da Companhia Mutum. E sou também produtor cultural, produzo outros eventos culturais. E sou um estudioso do teatro. Eu procuro sempre inovando com novos estudos de teatro. Eu quero estar sempre aprendendo com vocês aí, com outras pessoas sobre qualquer tipo de assunto sobre teatro. Eu sou um entusiasta de aprendizado, né? Então é isso. Acho que o nosso bate-papo hoje vai ser bem legal para a gente trocar essas informações aí e aprender cada vez mais. Maravilha. Vamos então para nossa última participante, que é a Sueli Sanseverino. Boa noite, Sueli. Boa noite. Meu nome é Sueli Sanseverino, sou
figurinista, produtora cultural, também faço parte da Companhia Teatral Mutum, faço parte da coordenação do Espaço Cênico Mutum e sou uma das coordenadoras do Festival de Teatro de Ubá, o FETUBA. E estou aqui mais também para ouvir muito, porque eu sei que vocês têm muito o que passar, então o Fabiano me convidou, eu vim mais para ouvir, aprender cada vez mais com vocês. Maravilha. Deixa eu trocar aqui. Joia, devidamente apresentados, né? Só para cumprir um pouco essa logística de live, para quem ainda não conhece a gente, para poder conhecer um pouquinho. Mas nós todos já nos conhecemos há bastante tempo, né? Nas estradas de teatro aí da vida. Já temos bastante contato, bastante história para contar. Se deixar, a gente vai falar aqui até amanhã. A gente, antes de começar, estava até comentando, né, Adriano? Faz tempo que a gente não encontra para bater papo, então a live acaba sendo uma desculpa para a gente trocar ideia um pouco, a gente conversar um pouquinho. Mas antes da gente começar, né, eu vou só falar brevemente o porquê dessa temática, né? Por que eu coloquei esse título, Da Máscara ao Músculo, o ator e o corpo cênico. Dentre esse universo de coisas que nós temos para falar a respeito do corpo dentro do teatro, o corpo teatral, o corpo em cena, nas diversas interpretações que isso tem, né? A Adriana já começou a falar um pouquinho a respeito, né, desse significado e do simbolismo do corpo, mas dentre esse universo, eu quis dividir um pouco dentro dos estudos teatrais as duas vertentes que, para mim, chamam mais atenção, que eu coloquei como a máscara e o músculo. Por que máscara e o músculo? A máscara, ela é, na verdade, um símbolo, né? E ela é utilizada para ampliar um significado, para acentuar determinado sentimento, determinada questão. Então, quando o ator utilizava a máscara, aquilo abria, ampliava o sentimento, aumentava a sua intenção. Então, a máscara é um instrumento para ampliar a intenção do ator. E o corpo, ele serve também como essa máscara. O corpo, ele serve para ampliar aquilo que está se passando dentro do ator, dentro da personagem. Então, o corpo, ele serve como esse elemento, né? Assim como a máscara, ele é um instrumento para passar, para transmitir e aumentar e dar significado àquilo que se passa internamente, no trabalho íntimo do ator. E, por outro lado, nós temos também a vertente que eu chamei do músculo, que é a parte mais estrutural do movimento e do corpo. Tem muitos trabalhos de teatro físico que trabalham mais diretamente o corpo em si, com a sua estrutura, com a movimentação, a mecânica e a biomecânica do movimento. Então, nós vamos falar um pouco dessa parte teórica também, desse simbolismo do corpo enquanto máscara e dessa representação e da utilização do corpo enquanto instrumento, enquanto músculo, enquanto estrutura, né? Então, por isso que foi colocado a máscara e o músculo nesse trabalho do ator dentro do corpo, ok? E para a gente começar, então, eu queria fazer uma pergunta para todos, quem quiser falar, quem quiser comentar, né? A primeira pergunta é a seguinte: para você, qual a importância do trabalho corporal para o ator? É uma pergunta ampla, extremamente aberta, mas só para a gente começar o nosso bate-papo, né? Cassiano, Sueli, Adriana, Roberta, para vocês, qual a importância do trabalho corporal para o ator? Pode deixar o microfone... Quando a gente está falando, a gente pode deixar o microfone aberto? Pode, né? Pode deixar. Pode. Quando eu li essa pergunta... Eu posso falar primeiro? Pode, à vontade. Claro. Eu li essa pergunta e eu fiquei tão intrigada com ela, porque eu me questionei tanto sobre essa pergunta,
né? Qual a importância do trabalho corporal para o ator? E ela, para mim, ela tem sido muito latente. Ela tem sido latente porque eu me senti um pouco... Nesse período pandêmico, eu não sei as pessoas que vão começar a assistir a gente, as pessoas que estão nos assistindo, o que elas vão pensar, ou como vai reverberar para elas, né? Mas para mim, assim, né, eu, Adriana, nesse período pandêmico, eu não pude me expressar. E anteriormente, no período antes desse isolamento, eu estava em atividade. Então, eu enquanto atriz, até esqueci de mencionar isso na hora que eu estava me apresentando, né? Aquelas loucas que falam e eu nem se apresento. Eu também sou atriz, eu também sou diretora, e eu sou aquelas que gosta de trabalhar junto com o processo. Eu gosto de trabalhar o corpo, eu gosto de fazer atividade física, eu preciso e acredito nisso, fielmente. Então, eu acredito que o trabalho cênico do ator, independente do trabalho, ele pode ser um trabalho de estatística para que ele fique simplesmente 15 minutos, se for uma performance, 15 minutos parado. Mas para a pessoa ficar 15 minutos parada, ela precisa de um super treinamento. Um super treinamento. Não é fácil você, principalmente questão muscular, articular, você ficar 15 minutos parado. E eu fiquei pensando várias vezes na questão estrutural, muscular, de um trabalho cênico em isolamento. Porque eu não tive condições de me preparar. Eu até tentei, vou confessar para vocês, eu tentei. Eu comecei a criar atividades, eu comecei a criar exercícios, aí eu fiz. Quem às vezes me segue no Instagram viu que eu tentei até jogar uns videozinhos, fazendo umas atividades, e isso caiu por terra. E depois eu não fiz mais. Só te cortando um pouquinho, né? Que isso, quando eu fiz essa pergunta, eu pensei a respeito disso. Eu esqueci de mencionar, mas durante a live eu vou colocar alguns videozinhos curtos para ilustrar que eu gravei de algumas coisas, para a gente ilustrar e para levantar algumas questões, porque a importância do trabalho corporal para o ator, nesse período de pandemia, ganhou um outro significado também, isso que você está falando, né? Eu também acredito que todo mundo está vivendo essa dificuldade de sair daquele ritmo de treinamento, aquele ritmo de expressão com o corpo, para um outro estado completamente diferente. E quando eu fui gravei há uma semana mais ou menos, algumas sequências de movimento, algumas coisas para ilustrar aqui na live, que daqui a pouco eu vou passar, eu senti uma dificuldade que eu não sentia antes. Um pouco por causa da velhice também, que a idade vai chegando, vai batendo, mas também por causa dessa falta de ritmo. A gente não percebe isso. Torcicolo, tá todo capenga, já faz uns mas dias a gente aí. não percebe isso, mas nós atores, a gente está o tempo todo acostumados a jogar, a transmitir para o corpo como ferramenta de comunicação. Então o corpo está sempre se expressando. Quando você bloqueia isso, você corta muita coisa, né? Não, e o Fabiano, você está falando uma coisa que é tão real, é absurdamente real. E eu vou explicitar também usando um exemplo meu. E eu fui fazer isso também dentro de um trabalho, de duas formas diferentes. Início do ano, eu fui fazer um solo, porque eu escrevi um solo e falei assim, não, a gente precisa, porque você vai ficando mexido com aquela questão de... E é uma cobrança que você não precisa passar por ela, mas você passa. É humano, né? É uma questão humana, é uma questão que ela vai desde a sua neuro, a sua psique, é uma cobrança pessoal. Você começa a ver tanta movimentação que você se cobra, você se coloca no lugar de precisar fazer, mas você não é obrigado e você quer fazer. Fui fazer um solo, escrevi, fui fazer um solo. Fazer um solo, e aí você desenvolve um solo, e você fazer ele sozinha. E aí eu
precisava abaixar e levantar. Eu tô assim, gente, como assim abaixar e levantar? Para mim, se tornou algo difícil de uma tal forma. E eu tô assim, mas espera aí, eu estudo corpo, eu estudo movimento, por que que eu não estou conseguindo? E aí você começa a criar situações para você. E para além disso, né? Eu fui fazendo atividades comigo. E aí passei por uma outra situação, que foi uma situação de adoecer. E eu realmente adoeci severamente. E adoecer severamente me colocou num outro lugar, que foi o lugar de não me movimentar mesmo. E aí você tem uma briga pessoal, porque você fala assim, oi? Você estuda corpo, você estuda movimento, você estuda articulação, você fala sobre corpos deficientes, você estudou neuropsicopedagogia, você faz... E, de repente, você se pega com uma síndrome de paralisia que você não fala, você não mexe, você perde o seu cabelo e você fala assim, desculpa o termo, eu sei que vai... Fudeu. E aí você fala assim, mas digo uma coisa para vocês com toda sinceridade. E aí eu vou falar sobre a importância do porquê, a necessidade de você saber sobre o trabalho corporal. E aí, com todo respeito às pessoas que não acreditam, porque nós somos livres para acreditar naquilo que a gente quiser, né? Somos livres para acreditar. Tem gente que gosta de fazer trabalho corporal, tem gente que não gosta. Tem gente que acredita no trabalho corporal do artista e tem gente que não acredita. Para aqueles que acreditam, eu vou dar a dica. Continuem acreditando. Embarca, faça. Porque se eu não soubesse o mínimo de trabalho corporal, eu estaria extremamente mais fodida. O que me ajudou foi exatamente saber o mínimo, um pouquinho de estímulo corporal, de paciência, de saber que existe movimentação, de saber como se movimentar. O Fabiano, nas suas fotos, eu observei as suas fotos. Eu imaginei como é que você fez as fotos para você tirar aquelas posições. Eu falei assim, gente, o Fabiano fez umas dobraduras de quina ali. Eu quero saber o que ele fez antes de fazer aquelas dobraduras de quina ali. Então, a gente sabe que existe uma preparação para isso, mas a gente sabe que existe um local para fazer aquilo. Então, sim, para mim, Adriana, é extremamente importante o trabalho corporal do ator antes, durante e depois de qualquer trabalho. Sempre. Isso que você falou é muito importante, Adriana, porque eu até em termos aí de adoecimento, que é o que você falou, eu passei por isso, né? Eu sou assim, sou obesa mórbida, né? Então, assim, muito, né, acima do meu peso. E eu passei há uns anos atrás por... fiquei há cerca de 2, 3 anos, assim, num processo severo de fibromialgia, precisando, assim, de analgésicos pesados. Tive períodos de precisar me afastar de emprego, quase precisei trancar a faculdade, períodos de ficar acamada mesmo, de deixar de ter vida social, tudo, porque as dores eram realmente, assim, incapacitantes. Só que nesse período em que eu estava adoecida, a gente teve momentos em que a gente teve temporadas da farsa da Boa Preguiça. E o meu trabalho de corpo na farsa da Boa Preguiça, apesar de eu não ter muitas cenas, é extremamente puxado. É bem intenso. É extremamente puxado. Eu uso um figurino que é assim, são muitas camadas, né? E a fibromialgia, ela não te dá só a dor, ela te dá alterações sensoriais. Então, assim, eu tinha muito calor, eu tinha muita transpiração, eu tinha tremores, eu tinha várias coisas, né? Então, assim, eu tinha várias camadas de figurino e aquilo eu tinha que tirar, eu tinha que colocar em cena, eu tinha trocas de roupa. Eu tinha passagens, várias passagens ao longo do espetáculo, onde eu tinha que levar objetos para os atores, levar instrumento de um lado para o outro. Então, assim, era extremamente puxado o espetáculo para mim. E é aquilo que você falou, se eu não tivesse um conhecimento de corpo, de preparo, tanto físico quanto mental, porque a gente sabe que o preparo físico envolve o preparo mental, né?
a concentração, o equilíbrio, que o Fabiano vai também falar disso quando ele entrar nas técnicas orientais. Então, assim, tava, como diria você, fodida. Entendeu? Fodida. Eu não teria conseguido cumprir a minha função nas temporadas porque eu não teria dado conta, né? Eu só dei conta pelo, né, conhecimento que eu tenho, por ter o Fabiano também, que é nosso preparador corporal e me ajudava, né? Porque teve vezes de eu travar, porque eu tinha movimento muito, né? Eu fazia os capetas, né? Então, assim, muito movimento de plano médio, plano baixo, movimentação, né, de chão, era assim muito puxado, tocando instrumentos, tocando tambor, era foda, entendeu? E eu, Gente, assim, no me ápice da corta, minha tá? doença, e ali, ralando peito Me ali. corta, mas eu ainda vou pedir de novo a palavra, porque eu queria falar para a Sueli e para a Beta Love, né, que eu chamo a Beta de Love, e para a Sueli, que eu chamo de rainha, ela sabe disso. Eu ainda queria falar das meninas o seguinte, porque são mães, né? Eu respeito muito esse lugar da maternidade, eu estava falando isso com a minha irmã esses dias. Eu respeito muito esse lugar da atriz, né, da mulher que está ali lidando com o palco, de todas as mulheres no geral. Mas a mulher mãe, né, que está ali lidando com todas essas questões da maternidade, do corpo materno e atuando, porque só quem é mãe sabe que você vai ter uma mudança no corpo o resto da vida. Tudo bem que tem, lógico, gente, estamos falando da palavra corpo, né? Corpo e músculo e máscara. E eu anotei tudo que o Fabiano falou aqui, assim, cuidadosamente, porque eu amei o que você falou do início, e é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Sobre essa estrutura, o músculo enquanto a estrutura, o físico, e o músculo enquanto essa questão de preparação e essa questão da máscara ser. Eu vou usar um termo que não é, mas é assim, uma camuflagem daquilo que vai ser, né? E a gravidez, o corpo da mulher, ele muda. A gente acha que não, pode falar que não. Existem, claro, as mulheres que têm uma facilidade, de repente, eu vou chamar de facilidade, eu não gosto dessa palavra facilidade, mas vou chamar de facilidade. Ou lidar de maneiras mais estratégias melhores, digamos assim, ou estratégias mais fáceis. Mas existem aquelas que não, né? E acredito que todas vocês passaram por isso em cena, né? E esses corpos, gente, lidar com esses corpos, essas corpas, né, de maternidade, também são lugares assim que vocês trabalham de maneira tanto muscular, quanto estrutural, quanto física, de maneiras diferentes e psicológicas. E aí a Eu gente acha que eu cheguei a fazer espetáculo grávida, mas assim, foi uma vez quando eu estava grávida da Clara, eu cheguei a encenar o fragmento no início da casa. Agora, quem pode falar sobre essa dificuldade e que passou assim com maestria nas duas gestações foi Sueli, que foi assim de uma foi guerreira assim num nível inimaginável assim o que a Sueli fez. Porque a Sueli estava grávida do Nicolas na farsa, grávida da Isabela no Pequeno Príncipe, aí você que tem que contar aí pra gente essa história, Sueli. E isso que foi importantíssimo, esse trabalho corporal. Eu fiz o Canto do Mundo, que tinha que abaixar, estava grávida do Nicolas, estava quase já ganhando. Eu tinha que abaixar, que foi aquela apresentação que era todo mundo sentado e tudo. Teve a Floresta dos Sonhos também, que eu estava grávida do Nicolas, com barriga gigante, mas aí o que ajudou muito foi esse trabalho corporal que me deu a leveza de conseguir estar em cena, trabalhar, né, trabalhar o corpo sem sentir tanto, porque tipo assim, a gente estava trabalhando e aí ficou muito mais fácil, mas eu fiz a farsa, a Floresta dos Sonhos, o Canto do Mundo e o Pequeno Príncipe, e agora da Isabela, com a Isabela também, né, que já estava bem grande a barriga, e consegui trabalhar bem,
por causa desse trabalho do corpo, a gente faz bem, né? Nosso site trabalhamos E eram muito, todos espetáculos que exigiam muito dela, personagens que exigiam. Eram personagens que exigiam muito, né? Movimentação. Bom, gente, foi tranquilo. Só lembrando também, foi a Sueli e a Stephanie também, né? Não sei se ela já entrou aqui, está assistindo a gente. A Stephanie também atuou no nosso grupo, engravidou todo mundo junto, né? Foi. Se é para fazer teatro, fazer todo mundo junto. Stephanie Engravidou a Beta, a das duas Stephanie, vezes também, na Farsa e no Pequeno Príncipe. Então, e só, gente, só sem cortar, mas só para dar um alô pro pessoal aqui, o Joab está aqui assistindo a gente ao vivo, deu boa noite pra gente. A Rita aí, falou aí de Joab? mãe, Cassiano. Boa noite. A Rita falou que o corpo fala. Oi, mãe. Gente, só para levantar uma coisa que a gente está falando, né? A gente começou a falar sobre o corpo em cena, a importância do treinamento do corpo, e repararam que a gente falou sobre enfermidade, falou sobre maternidade, falou sobre questões, que é um tema que eu ia jogar mais lá para frente, que a gente vai conversar de novo, mas só para já pontuar isso, para diferenciar uma ideia que as pessoas podem ter do teatro corporal, teatro físico, de trazer uma estrutura corporal, aquela estrutura grega, aquele corpo desenhado esteticamente, entre aspas, perfeito, né? A gente está falando o corpo em cena, é qualquer corpo, de qualquer forma, de qualquer maneira. Todos os corpos são ferramentas, são objetos de transmissão ali dentro do teatro, né? Eu achei legal que instintivamente a gente de cara já entrou nisso, né? Porque a gente, quando fala de teatro físico, é muito comum a gente pegar essa questão do corpo, né, a estética corporal, daquilo que já vem acostumado, e a gente está falando aqui de corpos enfermos, corpos em gestação e outras coisas, e todo corpo é um corpo, né, é uma ferramenta de cena. Uma coisa importantíssima que eu vejo, pensando nessa pergunta de qual a importância, né, para o ator, eu sempre resumo no trabalho do ator que é 100% energia. Então, uma apresentação é troca de energia. Então, se o ator não trabalha o corpo dele, não usa o seu instrumento de trabalho, que é seu corpo, para você passar aquela energia, você simplesmente está falando um texto decorado. Então, o seu corpo tem que falar por você sem o texto. Então, acho que uma coisa muito importante nesse caso seria, com a respiração, com o seu corpo, você trabalhar esse corpo para jogar energia em cima das cenas, né? Então, uma das coisas mais importantes que eu vejo nisso seria isso, né? Sim. Fabiano, Pode posso falar. só completar, mas na verdade nem completar não, né? É só falar, você me chamou a atenção por uma coisa que foi fantástico para mim, né? Que já é o rompimento natural, eu vou chamar de rompimento natural, né? Dessa nossa fala inicial, e que é fantástico, né? Porque é um rompimento, é o lugar do não ver um padrão estético de fala para o corpo. E isso é extremamente importante para o nosso trabalho de uma forma geral. Mas somos, e aí eu vou falar isso de uma maneira muito delicada e, gente, com muito respeito. Somos artistas com mais de 40, né? Assim, digamos nós assim. Que temos uma visão já com um respeito sobre o corpo, não só o nosso, mas o do outro, e isso é muito importante. E eu vou citar, depois eu vou deixar até aqui, se puder, eu te passo, Fabiano, se você puder deixar salvo o nome dela, é a Barbeito. Eu gosto sempre de citar a Barbeito, que ela é uma artista colombiana fantástica. Ela nasceu com uma doença e ela fala exatamente sobre isso. Então, essa pergunta, né, para nós,
qual a importância do trabalho corporal para o artista, para o ator ou para o dançarino, que foi depois a área que ela se especializou. Vamos pegar qualquer um desses espetáculos que vocês deram como exemplo, né? O Canto, o Pequeno Príncipe, a Floresta e teve a Farsa. Tira o corpo da sua personagem, Sueli. Tira o corpo, Beta. Tira o corpo, Cassiano. Tira o corpo, Fabiano. Vocês acham que seria a mesma coisa? Não, para mim não existe personagem sem corpo, não tem como. Né? Ela lutou muito tempo. Ela lutou muito tempo. E eu vou ver se eu consigo depois autorização para conseguir o vídeo para mandar para vocês. Porque eu tive uma liberação para ter esse vídeo dela. Então, ela lutou muito tempo por isso. Ela falou assim, tira o meu corpo. Tira o meu corpo e mostra o que é meu trabalho. Porque ela tem hipófisia. Ela nasceu sem oxigenação no cérebro, então ela não conseguia nem falar e se movimentar. E aí ninguém aceitava ela em escola nenhuma. Nenhuma. Com 11 para 12 anos, o pai e o avô começaram a aprender a dançar para ensinar ela em casa, movimentação. Tempos depois ela conseguiu. E hoje ela ensina dança e artes. Gente, desculpa, o computador travou aqui, então acabou que caiu, mas ficou todo mundo ao vivo, né? Só eu caí, depois o Cassiano caiu, mas... Sim, continua a live aí de boa. Mas estamos aí. Eu fui lá ver no YouTube como é que tava e eu caí. Deixa eu ver, o Vini tá aí, Vini. Só assim pra gente encontrar, né, Vini? O Paulo Vitor, a Ramani, quem mais? A Poli, o Luiz Henrique. Vamos lá, vamos seguir. Olha, igual Fabiano, podcast. pergunta se tá demais. Não, tá ótimo, tá ótimo. Gente, eu vou colocar aqui, enquanto meu computador permite, só um vídeo aqui para a gente ilustrar um pouco, tá? É um vídeo de uma movimentação livre que eu fiz, é curtinho, que a gente está falando de corpo em cena, corpo em cena, corpo em cena, é só para ilustrar um pouco num treinamento que eu fiz na semana passada. Como eu falei, a gente está esse tempo todo parado só para a gente recordar, trazer a memória muscular, trazer a memória mental também dessa movimentação. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Tá? Só um minuto. O Vini falando que é o dinheiro dele de volta. Não, agora já destravou, não tem direito nenhum não, Vini. Deixa eu colocar aqui. Não tem devolução, mas não. Então, gente, vou colocar. Vamos ver se vai rodar. Opa, espera aí. Vou voltar. Acabou. Bonito. Eu passei um trechinho. É só porque eu quis fazer com esses vídeos, porque a gente ia falar muito sobre corpo e tudo, e aquilo que a gente estava falando no início, né, a falta que a gente sentiu de estar desenvolvendo o trabalho com o corpo, da gente estar trabalhando o corpo. E esse dia eu fui lá sozinho gravar esse vídeo,
Fiquei numa manhã lá fazendo algumas experimentações, relembrando algumas coisas, e isso traz muita coisa de volta, né? Com o movimento, eu quis trabalhar um pouco, não sei se deu para ver no vídeo, mas um pouco de tensão e relaxamento, aceleração e retração, variação ali um pouco de plano. Eu não pude explorar muito o movimento de planos, assim, porque a câmera não ia pegar, mas como eu quis explorar essas possibilidades ali, só para trazer um relato pessoal meu, né, dentro dessa movimentação, como que esse retorno ao trabalho corporal fez bem para mim, né? Fez lembrar de algumas coisas. Depois vou passar mais alguns vídeos para ilustrar, mas só para a gente poder relembrar um pouco, né? Porque a gente fala muito de corpo, mas o corpo também fala, né? Então eu quis deixar um pouco essa movimentação livre para demonstrar uma visão e uma colocação minha. Cada um tem a sua expressão, cada um tem a sua movimentação, né? Só para ilustrar. Você conseguiu ver o vídeo, Beto? Viu? Deixa eu ver aqui. A Polly falou, arrasou. Igual eu falei, o vídeo não é para demonstrar como que é feito, nada disso. É só uma forma de expressão do corpo, né? E dentro disso aí eu trouxe essas colocações. E essa movimentação livre, eu gosto muito, eu sempre uso movimentação livre no final das oficinas quando eu dou, porque é a forma mais, como o nome diz, livre do corpo se expressar, do corpo falar, do corpo demonstrar, né? E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Você está em ótima forma. Só eu que sei. Gente, aproveitando então, né, enquanto o meu computador está permitindo, eu vou seguir agora para uma outra parte e vou passar também um videozinho de slide, esse não é meu, de vídeo de alguns teóricos, porque eu coloquei também na nossa pergunta, eu até perdi o roteiro aqui, mas tudo bem. Quais são os teóricos de referência que cada um tem? Eu trouxe alguns dentro do que eu trabalho para a gente discutir e depois eu vou abrir para vocês falarem dos teóricos de vocês. É claro que a gente não vai entrar muito a fundo na questão teórica, porque é uma live de sexta-feira à noite, tirando a gente que é viciado nisso, às vezes as pessoas vão querer saber um pouco mais de outras coisas, né? Então eu vou colocar aqui um outro vídeo. Esse vídeo traz alguns teóricos na linguagem do teatro, algumas referências, como que se constrói o entendimento e as pesquisas sobre o corpo no teatro. Eu vou passando aqui e vou parando. Se vocês... agora não tem som esse vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem deixar o microfone aberto, vocês irem falando, se quiserem comentar alguma coisa. Pessoal aí do chat também, do YouTube, se quiser perguntar alguma coisa, colocar, comentar, fica à vontade aí. Tá joia? Primeiro que eu trouxe é o Laban, né? Por que eu trouxe o Laban? Porque toda vez que a gente vai estudar sobre corpo no teatro, como o Laban, eu até coloquei o ano ali, né, de 1879. A gente sempre vai falar sobre o Laban. O Laban, ele trouxe um pouco desses esquemas que estão aparecendo aí, porque o que ele fez? Ele conseguiu... vou voltar um pouquinho para ver se consegue. Aí. Ele, nos estudos dele, ele separou, dentro do movimento do próprio corpo, né,
colocando os elementos do corpo, membro superior, inferior, planos abertos, fechados. Então, ele esquematizou mesmo o corpo humano e também esquematizou a movimentação em cena, no palco, né, dentro da dança quanto no teatro, que também são esses planos, né, as direções, as diferentes direções do movimento. Então, muitas vezes é utilizado esses planos e esses gráficos para fazer uma planilha de movimento da estrutura da coreografia, se for na dança, ou da movimentação de palco, para você poder ter aquilo, não ficar somente na memória, né? Aquilo também a gente poder registrar, fica mais fácil o estudo, né? Então, o Laban foi um marco exatamente por essa metodologia da partitura corporal, né? Assim como existe para os músicos a partitura da música, né? Foi o Laban que criou, né? Através desse método, né? Dos desenhos, das simbologias, que ele criou todo um alfabeto, assim como existe o alfabeto, né? Musical. Ai, existe o alfabeto musical, né? Para fazer a partitura de música, né, o Laban criou para que a gente pudesse, né, inicialmente usado na dança, como você falou, mas também usado no teatro para que a gente crie as partituras corporais, né? Sim. Ele cria os códigos, né? Desenvolve esses códigos de maneira com muita propriedade. Ele continua, e pessoas continuam trabalhando com muita propriedade para continuar desenvolvendo esse sistema. Sim, sim. Não é estático, né? Hoje a gente faz qualquer treinamento, qualquer oficina de teatro, mais básico que seja, você sem saber, você está usando o método Laban, mas sem perceber, né? Mas lá na base, se você for buscar, ele está presente, né, Cassiano? Exato. Então, o Laban é muito interessante, e eu gosto também dessa vertente, desses estudos do Laban, porque na questão do registro também. Porque se você pega uma peça, se você quiser remontar uma peça, pega uma peça clássica, o seu grupo vai querer remontar. Você tem ali o texto registrado, você tem, às vezes, até mapas de luz e tudo registrado, mas você não tem trabalho de corpo registrado. E o Laban, ele criou uma estrutura que possibilita, inclusive, esse registro, né? Então, é uma vertente do teatro corporal. Vou colocar mais um aqui. Ele permite, pode falar, inclusive, Adri. o acesso... Fabiano, a sua filha jogou leite ali no chão e tá lambendo. Só para... Tá. Mas tudo bem, pode continuar. Não só para as artes cênicas, né? Mas é um método que, assim, infinitos bailarinas, profissionais da dança bebem dessa fonte incansavelmente. Sim, sim. Vou colocar aqui, ver se vai passar. Foi. Aí depois eu trouxe o Maya Road, vou deixar direto, depois a gente volta a falar. O Maya Road também, do estudo dele de biomecânica, aqui tem algumas ilustrações, né, dos formatos de movimento. Ele trazia desconstrução do movimento para o estudo da estrutura física, né. Depois o Decroix, Etienne Decroix, que fez também uma evolução nesse estudo corporal. Trabalhavam, a princípio, com a mímica também, criação de algumas partituras, também de trabalho de corpo. Depois, Jacques Lecoq, que é importantíssimo no trabalho do corpo junto à máscara teatral. Ele traz também um trabalho de mímica, mas um trabalho junto à máscara teatral, que aí a gente pode falar um pouquinho depois. Richard Schattner, que não é um teórico de teatro físico, que é o criador da Rasa Box, mas que eu uso muito do trabalho do Schattner, da Rasa Box, para o desenvolvimento do trabalho corporal.
né? Aí tá as rasas, as diferenças de rasa. E é isto. Bom, como eu falei aqui, esses teóricos eu trouxe alguns. O Laban a gente falou. O Meyerhold, ele traz esse estudo da biomecânica, que também é muito interessante. Ele é ali mais ou menos contemporâneo do Laban, de 1870 e poucos. E ele traz essa desconstrução do movimento, né? Ele tem diversas partituras de movimento, como a pedra e outros, que ele traz uma análise do movimento, e essa desconstrução permite que a gente entenda as etapas do movimento. Por isso que ele faz o estudo da biomecânica, da mecânica corporal, para a realização de determinados movimentos. Então ele explora isso através do estudo da biomecânica. Alguém quer falar alguma coisa do Meyerhold? Você já foi lá, você está no Meyerhold, né? Você já passou do Laban. Sim, mas se quiser, pode voltar, não tem problema não. Não, é porque eu só queria falar uma coisa do Laban. Eu estava tentando ver aqui eu queria ver no YouTube. Eu não consegui. Queria ver como é que a gente estava no YouTube, aquelas curiosas, né? Estou igual criança, queria ver como é que estava no YouTube, mas eu estou prestando atenção em tudo. Tem muitas especialistas da dança que utilizam dessa movimentação do Laban, inclusive algumas que só conseguiram se expressar artisticamente a partir desses métodos, não só na dança, né, mas da dança expressionista, através dos métodos do Laban. E tanto para o teatro quanto para as artes cênicas, ele conseguiu desenvolver estudos que são... E o engraçado, gente, todos esses teóricos que você citou, Fabiano, existem ainda uma gama de pessoas que... Como é que eu vou falar isso de uma maneira delicada? Não é que não conhecem ou não respeitam, mas é que acham que não devem saber sobre. Apesar, porque nós estamos falando sobre pessoas que desenvolvem métodos. E aí a gente, às vezes, cai nas questões acadêmicas. E aí as pessoas que caem nas questões acadêmicas falam assim, mas citam-se nomes acadêmicos e vai só para isso. E não é essa a questão. É questão de você saber que existem métodos para você estudar, entender, para que você consiga desenvolver não só no seu trabalho, no seu corpo, mas para o corpo do outro. E para além disso, existem também meios de vocês. Eu estava citando, enquanto você estava com problema na transmissão, eu citei 2 corpos, e um corpo, na verdade, de pessoas que tiveram problemas severos durante suas carreiras para trabalhar os seus desejos cênicos, né? E uma delas foi a Yanel Barbeito. E um dos métodos para desenvolver a movimentação através da dança foi do Laban. E isso não tem nada a ver com a questão dela ter escolhido um teórico para trabalhar, e sim dela ter descoberto que existia uma possibilidade de ter um certo mecanismo, uma estratégia que ela pudesse aplicar num corpo que não estava se movimentando e que permitisse que ela se movimentasse. Essa é a questão. Vocês entendem que essa é a questão? Que essa é a questão de você entender que os teóricos, que essa questão de você entender a teoria. E não só de você falar assim, às vezes você escuta, mas eu só vou estudar um teórico brasileiro, mas eu só vou estudar um teórico europeu, mas eu só vou estudar um teórico indígena, que poderia ser o meu caso, mas eu só vou estudar um teórico negro, que podia ser o caso do Fabiano. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre uma possibilidade, um recurso, uma acessibilidade. Olha que eu não gosto da palavra acessível, e posso explicar isso depois. Mas ela descobriu um meio. Quando eu fiquei imóvel, e eu estou falando sobre imobilidade,
eu só consegui subir de novo uma escada porque eu aprendi através de um método chamado eutonia. Eu nem vou falar sobre isso hoje, mas eu poderia depois citar o nome do teórico. E eutonia, o Fabiano provavelmente conhece, é dificílimo de se aplicar, porque ele mexe com a coluna central. Então, assim, são esses métodos. E a gente está falando sobre coisas que não são só para arte, para dança, para as artes cênicas. A gente está falando sobre uma estrutura de corpo cênico. E aí eu uso esse título fantástico que o Fabiano criou, da máscara ao músculo. O Adriano Gouveia, ele fez um comentário hoje no post que eu compartilhei do Fabiano. Não sei se o Fabiano viu. O Adriano Gouveia, ele fez um comentário. Vi no Instagram, né? Vi. Você conhece o trabalho dele? Vocês já viram o trabalho desse artista? Eu não me lembro, acho que não. Ele é da palhaçaria. Ele é um artista que fez um trabalho. Ele fez o trabalho junto com Lucas Turino. Um trabalho de repente mais conhecido dele seja os Vikings de palhaçaria. Vocês já chegaram a assistir esse trabalho? Os Vikings. Não. E palhaçaria, particularmente, eles são assim os artistas que eu acho sensacionais. Mas o último trabalho do Adriano, que é o do Barbeiro, é um resgate primitivo, que tem muito a ver com tudo isso que você está falando, Fabiano, por isso que ele ficou tão encantado com o tema. E fala exatamente sobre essa transmutação de corpo da máscara para a estrutura muscular. Eu achei relevante falar sobre isso, por isso que eu interrompi um pouquinho. Você me desculpa. Não, tá ótimo. Você ia falar, Beto? Sim, porque entrando nesse assunto que a Adri falou, que é essa questão de usar a teoria como recurso. Porque, assim, obviamente que é fantástico você ter um trabalho de pesquisa, né? Eu acho, assim, incrível quando você, né, quando tem um grupo igual, quando a gente foi fazer, por exemplo, eu cheguei a fazer 2, 3 vezes, os meninos também fizeram mais de uma, quando a gente foi fazer oficina com o Moitará, né, que desenvolve um trabalho de pesquisa, né, de corpo e com o uso da máscara. Então, assim, é incrível quando você conhece o trabalho de um grupo que é grupo de pesquisa dentro de uma linha, né, que tem uma linha de pesquisa e que vai a fundo naquilo, né, então, assim, o trabalho do Moitará é incrível. Eu conheci o Moitará no ECUM, né, no Encontro Mundial de Artes Cênicas, e aí foi ali no ECUM, que aí o ECUM é que entra nisso que eu quero falar agora, dessa questão da teoria enquanto recurso. Quando eu fui para o ECUM em 2002, eu acho que eu fui num dos melhores ECUMs que já tiveram, que foi o ECUM Oriente-Ocidente. Então, assim, eu tive contato, né, com o Moitará, dança Kathakali, teatro balinês, teatro, ópera de Pequim. Então, assim, foi, assim, uma coisa louca. E era aquela coisa, era corpo, 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 corpo. E a gente teve, né, era tudo corpo. E era totalmente isso, era da máscara ao músculo. Para mim, aquilo ali era a personificação disso do Fabiano hoje aí, né? Que é a coisa do teatro Kathakali, do rosto, aquela coisa, né, da máscara mesmo, da expressão facial, né, e do Haku, né, da onde vem o Haku indiano, do Rasa Box, e os corpos, né, também, tanto do teatro balinês quanto do chinês. Eu lembro eu esqueci o nome dele, né, do indiano, ele ensinando aquelas técnicas do teatro indiano, e ele fez uma hora só de expressão facial, só de máscara, onde ele fazia aquelas expressões dos olhos indianos e o significado, né, aí depois uma aula só com os mudras das mãos, e movimento ocular, movimento de narina, movimento de orelha, umas coisas assim, movimento de sobrancelha, né, umas coisas assim, uns músculos, umas coisas que você não sabe nem que existe, que é possível mexer, né? E eles fazendo, e aí o cara da Ópera de Pequim, assim, enfim, eu saí daquele lugar completamente insana, completamente insana.
né? Foi uma semana de congresso, né? Algumas oficinas a gente conseguia participar mesmo de oficinas, outras eram só como ouvinte, né? Tradução simultânea e etc. Enfim, loucura, 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 loucura. E aí, quando a gente voltou, eu fui com a Cléo Fagundes na época, né? Foi que a gente deu início ao trabalho da CAB, né? Então, lá a gente teve também as técnicas do Ocidente. Então, a gente teve oficina com a Michelle, a Michelle Minick, né? Então, assim, que foi precursora foi aluna do Schechner também. Então, assim, a gente teve acesso ao pessoal do The Crow também, né? Do teatro da biomecânica. Então, quando a gente voltou, a gente falou assim, cara, a gente tem que fazer uma oficina com isso aí, né? Abordando esses temas, tá? Obviamente que é muita coisa, né? Então, a gente falou assim, só que a gente, ao mesmo tempo que era tudo muito complexo, a gente falou assim, as pessoas precisam ter acesso a isso. A gente não pode ficar só no academicismo. Então, a gente começou a estudar essas coisas e ver assim, como que a gente pode adaptar, usar isso para tornar isso mais acessível, né? E eu lembro que o primeiro espetáculo, que foi o espetáculo de encerramento da primeira oficina, Fragmentos, ele é todo montado em cima de técnicas corporais, né? As trajetórias são feitas em cima e os movimentos são feitos em cima de das partituras do Laban, né? Tem cenas montadas em cima de haikus, e por mais hoje em dia, quem assiste os nossos trabalhos do nosso grupo, que ainda que a gente não seja um grupo característico de teatro físico, lá no início da live, quando perguntou pra gente assim, mas o que vocês fariam com os espetáculos de vocês se não tivesse o corpo? Não faria. Porque, por mais que a gente não seja caracterizado como um grupo de teatro físico, de pesquisa de corpo, né? Quem nos assiste não diz, ai, nossa, eles são pesquisadores do corpo. Mas a nossa base é totalmente em cima de pesquisa corporal, né, em cima dos teóricos corporais. Então, assim, tem muita base teórica de corpo e de máscara, né? Bem da máscara ao músculo, porque é bem essa questão também da expressividade do rosto, né? Que é muito que a gente usa na Rasa Box, né? Que é o corpo juntando depois com a face. Então, é bem isso mesmo, é aquilo que você falou, usar isso na prática, né? Como que você usa isso no palco, né? Sem ser uma performance. Sem ser, vou fazer uma performance de Laban aqui, né? E faz uma partitura. Como que você joga isso no palco? Né? Dentro de um espetáculo. O que eu acho mais interessante, que eu falei no começo, que eu sou um entusiasta de aprendizado, é justamente isso, que os exemplos que o Fabiano deu dos pesquisadores, aí, dos métodos, você vê a evolução de um do outro, né? Você pega os mais antigos, você pega o MyHolt, depois você pega o The Crow, depois você pega os outros que vai evoluindo. Então, a gente chegou hoje com uma carga muito grande de aprendizado de vários métodos, e é uma missão e é excelente para a gente ter essa... Quanto mais você tiver esse aprendizado, você conseguiu usar isso um pouco de cada um, ao invés de você pegar, não, sou especializado em biomecânica de MyHolt, meu espetáculo é todo esse. Não, eu só faço espetáculo de teatro físico, The Crow. O que eu acho interessante hoje é o teatro moderno agora, você usar um pouco de cada um desses, e mesmo que seja de uma forma sutil, você passar isso. Isso. Não, porque, só complementando isso, Cassiano, que isso é uma coisa que a gente já discutiu por alto nas bancas de júri de festival, né? Eu sempre bato nessa tecla. Falo assim, tem que conseguir fazer essa ponte do trabalho teórico como uma ferramenta, mas para comunicar com o público, né? Não, se ficar só ali na teoria, só no trabalho, também não vai, precisa comunicar com o público
E essas são ferramentas de comunicação, ferramentas de dança, de teatro. Dança e teatro é comunicação, né? Com o receptor. E só para te passar aqui, Sueli, a Rita falou que o Nicolas e a Isabela estão chamando vocês aqui, ó. Estão assistindo vocês no vídeo também. Imagina. Oi, Nicolas. Tadinho. Oi, Gente, Isabela. Oi. sem querer cortar o assunto, mas já cortando, que a gente já está 1h20. Eu vou colocar um outro vídeo, mas a gente vai voltar ainda a continuar falando sobre isso, tá? Como a Beta comentou a questão do teatro oriental, eu gravei um vídeo também de movimentação, na verdade, baseado no Tai Chi, que é uma técnica oriental, e que eu já dei aula e que eu estudo, mas também no final eu coloquei uma postura só das mudras que a Beta citou, só para a gente ver como a base oriental, a indiana e a chinesa, tem algumas coisas que conversam, e só para ilustrar. Esse vídeo também não é especificamente do teatro chinês, mas a base do teatro chinês, assim como a filosofia chinesa, é baseada nas movimentações corporais das artes marciais. Então, muitas dessas posturas, a gente vai encontrar exatamente as mesmas dentro do teatro chinês e do teatro indiano para comunicar, né? Então, eu vou passar aqui um trecho, um outro vídeo curto. E aí no final só umas posturas de mudra indiana, que a base da perna e de base centro de equilíbrio é igual. Acabou. Eu quis... Pode falar. Que eu acho bacana você puxou. Do Tai Chi tem muito essa questão do som, né, com o movimento, que atrai muito. Que eu lembro de uma oficina que a gente fez em Lisboa, eu e a Sueli. Nós fizemos de Decro, que foi uma oficina de Decro, foi um intercâmbio bem grande. É um colombiano que estudou na França, Decro, ele estudou com o Marcel Marceau, e estava em Lisboa dando essa oficina. Então foi uma junção ali, e é muito interessante essa questão do Decro. Também não sei se o Decro original era assim, mas nessa oficina ele usava exatamente a questão do som. Você utilizar o som para você trazer o seu corpo. Então, para auxiliar na partitura, né? Exato. Os movimentos, então, quando trazia os movimentos de crescimento, trazia o som de engrenagem subindo, algo caindo para você acelerar o movimento, ou você diminuir a intensidade, e tudo controlado pelo som. Então, essa questão do som com o corpo, assim, é muito interessante, e o Tai Chi puxa muito isso, né? Você trazer essa calma na respiração e tal, e a música só pela música já traz esse movimento e essa calma, assim. Porque o Tai Chi, ele trabalha muito contraponto, né? Eu quis trazer esse vídeo para ilustrar, porque além da questão corporal, né, Tai Chi trabalha muito centro de equilíbrio. Você pode ver que sempre as mudanças de movimento, sempre baseada em um centro de equilíbrio, que desloca depois para um outro centro. Uma base, o que firma o movimento é sempre a base bem estabelecida, o que conduz a parte superior do corpo é a parte inferior, né?
E então eu trouxe para isso, porque o Tai Chi também traz esses contrapontos que o teatro chinês e o teatro indiano também trabalham, né? Vencer o rápido através do lento, vencer o duro através do suave, faz sempre esse contraponto, né? Trazer a suavidade. O teatro chinês, você vai ver os atores completamente leves em determinadas posturas, que quando você vai fazer, você fala, cara, esse cara tá sofrendo muito para ficar nessa posição. Exato. Só que ele traz na suavidade, na respiração, junto com a intenção, para transmitir essa suavidade, né? Gente, posso. Olha, primeiro deixa eu me defender, porque as pessoas que estão assistindo às vezes não me conhecem. Eu tenho toque tique. Quem não me conhece, quando eu estou assim, quando eu estou balançando, é porque eu estou muito. Eu sou uma pessoa que eu sou ativa, hiperativa, e eu dirijo assim, eu falo assim. A Sueli, o Cassiano, a Beta e o Fabiano, eles vão me entender muito bem, que eles me conhecem há muito tempo. E quem me assistir, que já trabalhou comigo também. Então, quando eu fico muito empolgada, quando eu estou gostando muito da coisa, de ouvir a coisa, eu não consigo parar. Vocês me perdoem, que aí eu já quero falar muito, eu já estou entendendo, eu já estou querendo falar e eu não consigo parar. Sabe, é por isso que eu trabalho essas áreas. Mas deixa eu falar uma coisinha rapidinho, gente, porque isso aí é muito bom. Então, primeiro, Lisboa, hein? Se vocês acham que eu vou deixar de passar de falar isso, Lisboa. Tá. Agora, sobre o lance lá dos. Primeiro, que eu já quero uma aula de Tai Chi, do equilíbrio. Outra, uma pergunta que você não precisa responder agora, Fabiano, depois você pode mandar para mim, você me responde, que é uma curiosidade minha a partir do que eu vi no vídeo. Como você definiria, ou como você traria para esse corpo cênico que você está apresentando no vídeo a sua questão da sua biomecânica, né, desse equilíbrio atual a partir da pandemia? Porque todo esse trabalho que você tem feito, não só dos seus estudos mesmo, do seu trabalho, né, das suas especializações, mas o nosso porque a biomecânica ela traz muito isso. E o Tai Chi ele trabalha muito o equilíbrio. Não só o equilíbrio que a gente fala sobre a estrutura muscular. Aí é só mesmo uma pergunta minha pessoal, tá? Você pode me responder depois. Mas como você colocaria a sua biomecânica, né, nesse sentido, em relação ao Tai Chi? Essa é uma provocação, uma pergunta. E o som, eu vou deixar você responder. E o som do Tai Chi, ele ajuda muito a trabalhar sobre isso. E completando o que o Cassiano falou, é porque o som, Cassiano, ele traz a questão que o Decru ele trabalha com uma questão de repetição muito fantástica, e ele trabalha com o sensor da carne, né? Então, esse contato que latente, que trabalha até com isso. Enquanto você estava falando, eu estava me movimentando. Você parou de falar, eu parei de me movimentar. Então, esse som, essa paisagem sonora, para mim, já me induziu. Entendi. Isso já é o fator, né? Então, essa contribuição sonora já traz isso. Esse teatro que ele trabalha como arte de ator, sabe? O artista corporal, ou seja, o teatro como arte do corpo do ator. E essa paisagem sonora faz isso para ele, né? É uma coisa... Sim. Muito fantástico. É isso que eu queria falar enquanto vocês estavam falando. Enfim. Bom, só comentando brevemente sobre a questão do Tai Chi, da questão da minha biomecânica e pandemia, é algo muito interessante, porque é um tema extenso, depois eu te respondo no privado, mas só para a gente ilustrar aqui, porque é importante nesse tema de hoje também. Quando a gente fala do corpo em cena, exige também um trabalho tanto interno, mental, emocional, quanto um trabalho estrutural mesmo. O Tai Chi, ele é tido como uma meditação em movimento. Ele é um trabalho interno muito forte, né? Ele é a partir da observação da natureza, a repetição, não entrando nisso, mas do yin e yang, dos ciclos que se sobrepõem na natureza, dia, noite, dentro, fora, enfim.
ele trabalha todos esses conceitos, mas ele exige uma disciplina de treinamento, que aí vem muito da questão do trabalho do ator também. Por quê? Como eu estou fora um pouco de treinamento do Tai Chi, eu senti também dificuldade. Eu me observando, eu vejo que eu estou fora de forma, sabe? Mas você tem nas equilíbrio. bases. Mas é por causa da memória muscular e treinamento prévio, entendeu? Porque uma coisa aí, trazendo para o teatro, que é importante, porque muitas vezes existe um trabalho mental do ator e esquece que corpo também é treinamento. Então, muitas vezes o ator não gosta de se ver em vídeo, já viu? Ah, eu não gosto de me ver no espelho ou me ver no vídeo. Por quê? Porque a mente está planejando uma coisa, mentalizando uma coisa. Quando ele vai ver o que o corpo está fazendo, o corpo não está acompanhando. Porque o corpo só acompanha com a disciplina do treinamento. E aí no Tai Chi, na China, por exemplo, eles fazem todos os dias pela manhã, quando o sol nasce, o treinamento de Tai Chi. Então, o corpo está completamente disponível para todo esse processo interno do trabalho, entende? E aí, trazendo para o teatro, é importante o ator entender também que para o corpo conseguir conversar é preciso também um treinamento, porque muitas vezes o ator, eu quero uma coisa e o meu corpo não vai responder. É claro que não estou falando de um modelo ideal do outro, mas não vai responder como o meu corpo poderia responder. E isso é treinamento também, entendeu? Mas você já falou uma coisa super importante, você falou sobre a memória, da memória muscular, porque, na verdade, o Tai Chi, você falou sobre essa questão da disciplina, né? E citou até o Yin Yang, mas é uma questão até multidisciplinar, né? Porque existe a rotina dele, existe a ligação com a natureza, com a paisagem sonora, existem essas multidisciplinas, mas a biomecânica também, ela é multidisciplinar, né? É uma ciência Sim. multidisciplinar, então elas estão interligadas. E isso tem a ver com essa memória muscular que você falou. Por isso que você ainda consegue manter esse equilíbrio. E quando você volta a treinar, isso se articula, de certa forma, com um pouco mais de facilidade. Eu não estou dizendo que vai ser do dia para a noite, né? Mas Sim, consegue sim. se ativar, de certa forma, com um pouco mais de facilidade. Maravilhoso. Uma Mas coisa que por isso, uma- pode falar, assim, pode falar. não, uma coisa que a gente bate muito na tecla lá na companhia nossa, lá no Mutum, é justamente isso, que o corpo do ator é o seu instrumento de trabalho, né? Então você tem que cuidar dele 24 horas por dia, não vai ser nos finais de semana que a gente ensaia que você vai querer praticar uma biomecânica e é ali que você vai aprender, né? Então você tem que fazer todo um trabalho diário, na sua vida, é uma mudança na sua vida, na sua. Então, quando o Fabiano já faz isso da vida dele, não é para um espetáculo. Ele vai fazer um espetáculo mês que vem e ele vai praticar a partir de agora. Não, ele já faz isso na vida toda, então você só tende a crescer. Por mais que ele fique, entre aspas, enferrujado por causa da pandemia, para ele voltar é muito mais fácil, porque ele já tem esse corpo trabalhado nessa questão. Então, Sim. uma coisa que a gente fala muito justamente isso, é você trabalhar o seu dia a dia, trabalhar sempre o seu corpo, né? E isso, experiência de trabalho com outros grupos, às vezes, que eu já fiz, é interessante quando o grupo não tem essa visão, porque às vezes na conversa pré-ensaio, né, se planeja todo um trabalho, e você vê que as pessoas que estão ali entenderam a proposta, entenderam, querem fazer, na hora que chega no ensaio ali, no palco para trabalhar, o corpo não responde, porque não está habituado, não é do estalo do dia para a noite. O trabalho corporal exige uma disciplina, um processo, né, de trabalho, de aprendizado. Né? Eu vou aproveitar aqui, colocar um outro vídeo que eu comecei a falar, né, do Maya Hold, da questão da biomecânica. Eu vou colocar um outro vídeo aqui, ilustrando um trechinho da movimentação que o Maya Hold trabalha na biomecânica, como eu falei, a desconstrução de alguns movimentos para entender as etapas, né? E a partir disso ele criou umas sequências, diversas séries de biomecânica que trabalham
através dessas sequências, diversos princípios que a gente usa por instinto, como óticas, que é uma preparação para o movimento, a finalização sempre em não com tensão, mas aquela finalização em movimento de mola, né? E outras coisas. Eu vou colocar aqui, aí a gente quiser falar alguma coisa. Essa é a sequência da pedra, um trecho. Você ainda tá afiado na pedra, cara. Que bom. Exatamente. Não consigo isso mais, não. Perguntei se o Cassiano hoje. A gente já fez também. Vocês lembram? Ó, já lança um desafio para nós 5 aqui se encontrarmos, como a criança fala aqui, se encontrarmos nós. Desafio, todo mundo vai ter que postar a pedra daqui uns dias aí para ver quem vai. E fazer. Vamos fazer. É muito legal quando eu fiquei muito tempo sem fazer, tentando lembrar do movimento. É interessante como você vê que muitos das sequências a gente esquece, né? Igual o Cassiano falou, nossa, eu não lembro mais. Mas a base de movimentação do Maya Rose, né? Como a preparação, o contraponto, o óticas, isso a gente usa. Acaba que depois que você treina isso, você incorpora isso em muitos movimentos. Então, se você pegar, igual a Beta citou, a farsa, né? A questão de mudança de plano, as preparações, os contrapontos, né, de abertura, de fechamento, você usa sem nem lembrar que isso é da biomecânica, né? Você está lembrado como faz, Sueli, a sequência da pedra? Eu não lembrava, não. Hoje eu estudei um pouquinho e é bem comprido, né? Toda É longo. os passos, mas não é difícil, tipo assim, é uma coisa de estudo. Acho que se pegar eu consigo de novo, porque a gente já fez, né, uma vez. Sim. Mas eu voltei a estudar e fiquei muito interessada, querendo voltar. É gostoso a gente relembrar, porque a gente está muito tempo parado, mas a gente vai estudar, voltar a ver, Dá uma né, vontade de sair esse fazendo trabalho, tudo, dá né? uma vontade de voltar, vontade de marcar. Nossa, vou fazer fala semana. não. Vou marcar Dá um uma pouquinho semana vontade que de, vem. nossa, Vou trabalhar. Nossa, vamos você é pôr as doido. roupas Hoje eu fiquei velhas e vamos pro inteiro. teatro rolar no chão. Mas eu trouxe... Nossa, eu vi o Fabiano fazendo, então que até... Eu fiquei até mas doida. por isso que eu falei, para mim foi muito, muito legal, muito até emocionante ir lá para gravar essas cenas durante agora a pandemia, porque aí que você se toca, que você, nossa, eu tô há muito tempo longe do palco, eu tô há muito tempo longe dessas oficinas mais profundas, né? Bate uma vontade, não, temos que marcar o mais rápido possível. A gente estava falando sobre esse lance de fazer. Eu estou tentando lembrar quando foi que nós fizemos juntos. Eu acho que foi 2011 ou 2010. Não foi, Fabiano? Ixi, 2009, deve ter 2010. sido 2010, mais ou menos. 2009, 2010. Foi quando nós fizemos juntos. E, olha que coisa interessante. E a Beta falou isso e eu vou só parafrasear aqui agora, né? Essa questão de quando a gente bebe da fonte de um método para fazer um trabalho de preparação, né? Eu sempre bebi muito da fonte de métodos de vários teóricos, dramaturgos,
para desenvolver os trabalhos. E eu conheço grupos, igual a Beta citou o próprio Moitarazzi, a gente conhece outros grupos, né, que se especializaram em trabalhar somente com uma linha de um teórico. Eu conheço grupos que trabalham só com a linha de Grotowski, que montam espetáculos de Grotowski. Tive a oportunidade de assistir um espetáculo dirigido pelo Thomas Richards, lá do método mesmo, uma única vez, foi uma sorte, em um festival da UFOP, não lembro o ano agora específico, que trabalha, lógico, que ele continua a linha do próprio mestre dele. E tem essa opção nossa de fazer esse estudo, de trazer para a nossa linha de trabalho algumas assinaturas de alguns teóricos, o que eu acho fantástico. Essa preparação desses grandes teóricos é o que proporciona esse nosso corpo cênico, né? O que proporciona esse trabalho e esse desenvolvimento de desenvolver dentro de, por exemplo, um trabalho de drama, um trabalho de infantil. E as pessoas, elas não, às vezes acham que não, mas de comédia, de uma contação de história, não é só para um drama, não é só para de um musical, de tantos outros tipos de linguagem, de uma performance, de tantas outras linguagens e temas. Então, às vezes, as pessoas, elas não, eu acho que alguns, pelo menos, não entendem ou não conseguem visualizar que o trabalho do artista ou o trabalho do corpo cênico do ator, ele vai muito além. Tudo isso, igual o Cassiano falou, tudo isso que a gente está falando, dessa máscara ao músculo, desse corpo cênico, vai para todas as áreas. Gente, trabalhar com espetáculo infantil exige uma disposição corporal absurda. Uhum. Às vezes, muito maior do que para uma dramática. Às vezes, muito maior do que para uma trágica. E, às vezes, você vai fazer um trabalho, por exemplo, de uma comédia que tenha um trabalho que seja de costume, que você tem que ter uma contenção corporal que vai ser muito maior, de repente, que de uma infantil. E a contenção corporal, a contenção muscular, ela não é fácil de ser feita, gente. Você conter e você ter um controle muscular é uma coisa dificílima. Eu estou falando para vocês que é difícil. Eu estou aqui, Adriana, respira, para de... Eu tento me controlar muscularmente, assim, falando o tempo todo. Então, o trabalho do artista, ele está muito além do que as pessoas imaginam. Então, quando a gente se sente ferido, e aí eu vou falar rapidamente, prometo, sobre algumas questões, e eu estava vendo uma entrevista fantástica do Wagner Moura esses dias, dele falar com tanta propriedade, com tanta categoria, sobre uma pena. Ele falou exatamente isso, ele falou assim, uma pena as pessoas não entenderem o que é e como é o trabalho de um artista. E comprar guerra exatamente com aqueles que conseguem gerar milhões de trabalhos e aqueles que conseguem exatamente suavizar e criar histórias, e retratar histórias e mostrar história. Para isso tudo, exige um trabalho nosso, um desgaste de estudo, de corpo, de pensamento, de físico, antropológico, filosófico, fisiológico, inclusive, do funcionamento do nosso corpo, que as pessoas não entendem. Né? Era isso que eu queria falar. Todas essas pessoas não, né? Todos esses mestres teóricos que o Fabiano citou, são de uma propriedade de estudos e que eles conseguem criar métodos, eles conseguem codificar questões como se eles criassem um alfabeto, assim como os professores ensinam a ler, a escrever, a falar. Então, e para a gente não ficar reinventando a roda, né, Adriana? Eles já trazem o trabalho que aí você parte
já de um trabalho todo que já foi feito, senão você vai gastar, às vezes, uma vida inteira para desenvolver uma coisa que, às vezes, alguém já caminhou para você poder correr ali, né? Já fez para você poder pegar dali para frente, né? Então, é muito importante trazer, eu quis trazer alguns desses teóricos, são muitos, né? Só para a gente falar um pouco e ver como que eles fazem esse link com o nosso trabalho de ator, mesmo sem trabalhar diretamente um teatro físico, às vezes, mas não tem como fugir, né? Não tem como fugir desses nomes. Eu só vou comentar mais uma coisa que o Cassiano falou, que para mim é extremamente importante. Todo esse trabalho que a gente desenvolve ao longo desses anos, eu entendo como uma modificação na composição do meu corpo. Eu falo sobre modificação em composição, não no sentido negativo, não, entendam isso. É uma modificação comportamental na composição do meu corpo. Esses dias a minha irmã estava falando comigo assim, você está curvada. Eu estou assim, gente, olha como é diferente a pessoa que lida com exercício todos os dias e é perceptível. Então, assim, é muito importante tudo isso. Eu sou muito agradecida por essa live de hoje, porque está me mexendo muito comigo. Gente, só para a gente poder avançar um pouquinho, eu sei que o papo tá bom, mas a gente está 1h46 minutos. Isso é ruim? As crianças... Não, é porque as crianças já estão... Ó, a Júlia gritando do outro lado. A Sueli também. A Júlia tá Lucy Crazy. Toda vez que a gente toda vez que a gente faz essas lives assim, a gente esquece, a gente fala, não, a gente tem que marcar com constância para não ficar acumulando tudo para uma live só, que aí a gente fazer sempre, aí a gente vai diluindo esse assunto. Mas esse mês aí agora é live atrás de live. Deixa eu só trazer mais um vídeo que a Adriana falou um pouco da comédia e o Cassiano citou, né, do Crow, a questão do maçô, do trabalho físico da mímica, que a gente não falou muito especificamente, né? Mas eu fiz também um videozinho curto de mímica, também para ilustrar e para a gente relembrar um pouco a importância do trabalho físico dentro dessa linguagem, que às vezes é preciso só o ator, né? O ator, ele cria todo o cenário, toda a ambientação, todo o lugar, e é preciso também o trabalho físico. Eu fiz um vídeo curto que fala, que mostra, eu fiz primeiro o que para mim, não vou colocar errado, né? Mas eu fiz de uma forma mais simples, depois eu fiz um pouco mais complexo, dentro daquilo que eu consigo. Eu não sou mímico, não trabalho com isso. Mas só para a gente ilustrar que dentro das oficinas, quando eu dou trabalho de mímica em oficina, são alguns erros comuns que, às vezes, a gente passa por eles e a gente começa a ver, enxergar os princípios desse trabalho, né? Que o Massot fazia, o Lecoq também, junto ao trabalho de máscara, mas utilizava o trabalho de mímica. A Ramani falou aqui que a Júlia está querendo participar do trabalho. Vou colocar então um vídeo, eu vou falando só para a gente entender o que eu quis dizer. Primeiro, esse está, digamos assim, mais simples, uma enxada, né? Um trabalho simbolizando uma enxada. E agora eu vou fazer acentuando algumas coisas nessa pegada desse objeto cênico, para ver se dá para ver essa diferença. Para aparentar o peso, a textura, pontuar o peso do objeto, a resistência. Você tem que convencer quem está assistindo para embarcar com você nessa viagem. Agora uma vassoura, primeiro de forma mais simples, né? Agora, de novo, a segunda forma, pontuando alguns princípios também de textura, de peso.
mostrando a resistência do objeto. Agora um objeto fixo, né, uma bancada ou algo do tipo. É isso. Eu quis pontuar isso só para ver, primeiro, igual eu falei, da forma simples, depois uma forma um pouco mais trabalhada para a gente lembrar um pouco dos princípios da mímica. Eu me lembro que, para mim, assim, eu sempre assisti, né, sempre achei muito interessante, assim, a questão da mímica, muito mágico, porque meu pai gostava muito de cinema, né, então ele assistia muito filme antigo, né, e eu assistia com ele, então desde a questão do cinema mudo, né, as referências antigas, Chaplin e outros, assim. Então, eu, né, desde muito pequena eu tinha essas referências, né, do cinema mudo. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi no teatro, ao vivo, assim, foi Denise Stokos, né? E aquilo, aí você tá assim, querendo comparar e você me e a quebra. Denise Stokos, assim, as referências dela são exatamente, né? Estudou diretamente também com os mestres da mímica e tudo mais. E eu era muito nova quando eu vi Denise Stokos, né? Minha irmã, quando me levou para ver Denise Stokos, eu tinha, assim, sei lá, 12, 13 anos, assim, e aquilo foi extremamente... mudou completamente a minha vida, assim, e teatral, né? Foi a partir dali que eu falei, cara, é isso aí que eu quero fazer da minha vida, né? Nunca vou ser uma Denise Stokos, mas teatro é o que eu quero fazer da minha vida. Já que eu não consegui ser ginasta, que apesar de muitas pessoas não saberem, meu sonho era ser ginasta e não atriz. E aí, a Denise Stokos, assim, o trabalho dela corporal é algo absurdo, né? E ela sempre trabalhou muito com essa coisa de só o palco vazio e ela, né? Só o palco e ela, e muito na base da mímica. Agora, um espetáculo que eu acho incrível, que ela retrata muito isso, é o Casa. Porque o Casa, ela usa exatamente para... O Casa é um espetáculo, assim, onde ela mostra exatamente o que é o ator, que você só precisa do ator. Que inclusive ela bate de frente com o Meyerhold, porque o Meyerhold, apesar dele ter trazido muitas técnicas maravilhosas de corpo, né, se você for estudar a teoria a fundo, existia algo assim que brigava, né, ali no Meyerhold, que quando você vai ler a teoria dele, existe um ponto ali da teoria onde fala assim... Que o teatro nem precisaria do ator, que poderia ser feito por bonecos, de tanto que ele defendia a questão do movimento, da questão só de movimento, né? Porque ele não trabalhava sentimento, ele trabalhava corpo, e ele dizia que tudo poderia ser expressado através de movimento. Peraí, minha filha, aguenta a mão aí. Então, assim, e aí no espetáculo Casa, da Denise, todos os espetáculos dela eram com palco vazio. E no Casa, é uma casa inteira no palco. Com privada, com geladeira, com coisa dentro da geladeira, com televisão, com tudo. E aí ela vai, ao longo do espetáculo, mostrando a rotina de uma pessoa que mora sozinha dentro de uma casa. E aí é muito engraçado, né? Porque ela tem muita coisa de
dentro da mímica dela, né? Essa questão da repetição, então ela vai mostrando essa coisa da pessoa entediada dentro de casa, e ela tem insônia, e ela deita na cama, e ela levanta da cama, e ela deita da cama, e ela levanta da cama, e aqueles movimentos repetitivos. E ao longo do espetáculo, ela vai mostrando essa insatisfação dela com aquele monte de coisas que não suprem ela, e ao longo do espetáculo ela vai retirando coisas de dentro da casa. Ela vai retirando coisas de dentro da casa até que ela termina no espetáculo com um palco completamente vazio e só ela. Mas isso, né? Que é o legal da... E a intenção é exatamente ela mostrar isso, de que só precisa dela, que é aquilo que a Adriana falou lá, a pergunta que a Adriana fez para Sueli. O que você tem? Você tem você. É isso que você tem. Você não tem a sua casa, você não tem você tem você. Você tem o seu corpo. É isso que você tem. Então, assim, para mim é um espetáculo, assim, emblemático com relação a isso, com esse tema. Eu quis trazer esse vídeo da mímica para ilustrar isso, né? Porque pode parecer uma coisa simples, mas quando você está lidando com um objeto imaginário, você está lidando com peso, com textura, com resistências, com coisas que não existem fisicamente, né? Então na imaginação. Então o seu corpo ele tem que ser capaz de passar isso de alguma forma, de criar através do corpo não só o próprio corpo, mas criar o que existe fora dele, os objetos que existem fora dele, né? Então por isso que eu quis trazer também esse vídeo da mímica, ilustrando um pouco, né? Porque às vezes a gente lida com a mímica de uma forma, como eu fiz primeiro de uma forma simples, depois de uma outra. A gente lida de uma forma muito displicente, às vezes, com a mímica, sendo que é um elemento que a gente consegue criar muita coisa em cena, né? E a gente utiliza pouco, às vezes, né? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, a Ramane falando que a minha vassoura e minha enxada convenceram, Ramane. Tá aí, ó. Foi muito bom. Eu gosto muito do... Ficou perfeito, maravilhosa essa vassoura e a enxada, eu apaixonei. Da mímica foi um dos livros assim que eu li e eu fiquei muito chocada com o trabalho de certas mímicas e de certas repetições que chegaram às vezes a 1000 repetições de trabalhos que ele fez para chegar, né, a ter e das observações humanas também que ele fez para fazer esse trabalho, para fazer certos trabalhos. E de como é difícil. E eu, por exemplo, assim, acho esses trabalhos fantásticos. A gente estava falando sobre esse trabalho de mímica e como é difícil, né, a gente conseguir reproduzir com veracidade. Te olhando ali agora na enxada, eu estou assim, gente, eu não sei fazer isso, não. Eu vou pegar essa enxada de um outro jeito. Eu vou bem tentar mexer massa. Eu tô aqui na minha cabeça assim, será que eu consigo mexer massa? A gente se experimenta e se testa nessas maneiras, né? Então, assim, isso é muito importante. Minha mãe, por favor. Ao vivo é uma coisa, né? E eu queria falar o seguinte, que as meninas estavam falando sobre o corpo, né, o que a gente tem, que quando deu probleminha, depois se vocês puderem assistir, não sei se o Cassiano e o Fabiano, eu citei uma referência muito importante que eu tive dentro da pesquisa, que é a Yanel Barbeito. E a Yanel falou sobre... eu estava ouvindo aquela hora. Aí eu vou tentar conseguir o vídeo, para depois ver se eu consigo passar para vocês. E esse trabalho de repetição, por exemplo, para a Yanel, ele foi indispensável. Indispensável. E se eu conseguir o vídeo, tomara que eu consiga, não sei se eu vou ter liberação, porque foi durante o mestrado que eu consegui. Mas para a gente saber a importância, né, de falar sobre o corpo, de lidar com o corpo e também de respeitar o corpo do outro. E saber que cada corpo é único, e cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu limite. E que é o nosso instrumento. Né? É isso. Bom, a gente está se aproximando aqui do final, né? Já são agora exatamente 2 horas de live.
Então a gente já vai para as considerações finais da nossa live, mas eu acho que a gente acabou falando de muita coisa que eu gostaria de falar, algumas não ficaram de fora, mas vão ter outras oportunidades, né? E só queria pontuar o último, que é uma pesquisa que ainda não dei andamento, mas é uma vontade que eu tenho, que eu cheguei a citar, do Richard Shatner, da Hazabox. A Hazabox não é um trabalho específico de corpo, ele envolve muitas coisas, né, da Natya Shastra, da teoria indiana, dos elementos, das essências, mas ele traz uma possibilidade de você expressar com o corpo, porque muitas vezes, quando o ator esquece do corpo, a gente expressa os sentimentos só com o rosto. É claro que o rosto faz parte do corpo, mas é sempre, quando eu dou oficina de Hazabox, já dei algumas vezes, no início, a grande maioria dos atores representa os sentimentos e sensações, as essências, com o rosto, né? Alegria, tristeza, coisa. E a gente esquece que tem todo um corpo, né? A gente tem um corpo inteiro e o rosto é um pedaço desse corpo, e a gente esquece de todo o restante desse corpo, né? Então, uma pesquisa em desenvolvimento, né, é trabalhar a Hazabox juntando lá com o Lecoq a questão da máscara neutra, trabalhar os sentimentos e as sensações com a máscara neutra, completamente sem expressão, para explorar dentro do corpo quais são as possibilidades de manifestação dos sentimentos. Porque isso amplia depois, se você juntar o corpo manifestando, aí você acrescentando novamente a feição, isso amplia, eu acredito que isso cresce muito no trabalho, né? Então a Hazabox são caixas de sentimentos, caixas de essências, né? Onde você entra e você manifesta aquele sentimento, aquela essência. E a minha vontade é trabalhar essa busca, neutralizando, num primeiro momento, o rosto, para explorar, que a gente ainda, eu acredito que a gente explora muito pouco o corpo, na manifestação em cena, né? E é isso. Eu vou trazendo só um último slide de fotos, né, para a gente ilustrar, que eu fiz algumas fotos, aquelas que estão, algumas até na divulgação dessa live, mas tem algumas outras, que eu procurei fazer com o rosto mais neutro, são como se fosse alguns hakus. Haku na Hazabox são como se fossem fotos dos sentimentos, estáticas, por isso que eu trouxe só foto, não trouxe vídeo. Para a gente explorar no corpo algumas possibilidades. Eu vou colocar aqui o vídeo. Accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscapes. They pass on me, the little gets old and you push me. É isto. Não sei se vocês repararam, mas a maioria das fotos eu não tô com uma expressão facial muito explícita. Eu procurei fazer um pouco mais neutra, justamente para poder deixar o corpo manifestar alguns sentimentos, algumas essências, né, que a gente trabalha na Hazabox. E quando você começa a explorar isso, eu acho que isso abre uma porta muito grande para coisas que a gente nem sabia, né? O Lecoq tem uma frase que eu até separei para a gente terminar essa live, né? Que ele diz que the body knows things the mind doesn't know. O corpo sabe de coisas que a mente desconhece. Doesn't né? know, yes. Definitely.
Então, ele fala disso porque quando você trabalha, começa a explorar a manifestação do corpo, você se dá conta de coisas que você não sabia, né? De formas de se expressar, de linguagens, de partes do seu corpo que guardam sensações, né? Eu lembro que a gente trabalhou um pouco isso no Canto do Mundo. Lembra, Cassiano, Sueli, Beta, Sim. quando a gente montava na construção dos personagens, que a gente buscava onde que está a energia do seu personagem? Porque no meu, por exemplo, quando eu buscava a respiração e trazia a energia para um determinado local, aquilo já me trazia o personagem pronto. Então, o corpo sabe de coisas que às vezes a gente desconhece. Então, o corpo é essa alavanca, e nesse trabalho dá para a gente explorar muitas coisas através do corpo. De novo, não para ficar num trabalho teórico ali, que eu também não sou muito dessa corrente, mas para usar mais esse corpo para comunicar junto com as diversas outras linguagens, com os diversos outros argumentos que a gente tem, né? Então é isso que eu queria falar mais para o final, e queria deixar um espaço agora para as considerações de vocês, para a gente encerrar essa live. Então eu vou falar primeiro porque eu falo muito, porque aí já não tem espaço para me falar muito. Queria agradecer e dizer que, Fabiano, no final ali agora, eu realmente não prestei atenção na sua face, eu me comuniquei com as suas mãos. E elas foram muito comunicativas, de verdade. Agradecer esse encontro maravilhoso, dizer que eu estava com saudade de vocês, e sempre que tiver essa oportunidade, e eu gostaria de dizer bem claramente que vocês estão me devendo um café com broa. Eu não esqueci o café, muito menos um episódio de alguma coisa para a gente assistir, porque Game of Thrones foi por água abaixo. Foi, Juju, foi. Eles estão me devendo café, estão me devendo biscoito, estão me devendo encontro, estão me devendo tudo isso. Você devendo também a gente, mano. Estão me devendo o aniversário de qualquer um de vocês, amor, de qualquer uma das crianças, que não tem até hoje um aniversário. Agradecer a oportunidade da fala, da troca, e principalmente o respeito enquanto mulher, enquanto artista, enquanto profissional, ao longo desses não sei quantos anos que a gente se conhece, e pelo espaço, de novo, e pela aprendizagem, e dizer que sempre que a gente se encontra, eu fico mexida, tocada e aprendida, e já quero voltar a fazer, falar e comunicar. Obrigada de novo e sempre. Beijo e gratidão. Eu também quero agradecer o Fabiano por ter me convidado, agradecer vocês por essa aula. Para mim sempre é bom estar perto de vocês, ouvindo vocês. Estou sempre aprendendo. Eu quero agradecer todos vocês, todas as pessoas que acompanharam a gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Já estou doida para voltar a fazer alguma coisa e convidar a Adriana Real para vir cá fazer a visita para a gente, e com certeza vai ter bolo, vai ter festas. Então, é muito, muito bom receber você aqui, sempre. Queria também agradecer o convite do Fabiano aí e falar que foi excelente essa troca aí. E se deixar, a gente fala aí o dia todo e continua. É uma coisa que eu até comentei com o Fabiano essa semana, acho que faltou muito nessa pandemia, que está deixando a gente doida, é conversar. A gente gosta muito de conversar, eu, o Fabiano, a Beta, isso ali. A gente gosta muito de conversar, isso, tipo assim. E a gente sentiu muita falta disso. Então, esses encontros, assim, mesmo que virtuais, é excelente para a gente trocar ideia, ter ideias, e animar mesmo para fazer outras coisas e novos planos e tal. Então, acho que é muito importante isso aí. E é isso. Obrigado a todos que assistiram e espero que tenham gostado, como eu gostei. Beto, vai dar para você falar aí com a Júlia no colo? Vai. Manda a Júlia dar um recado. Júlia, manda um beijo pro pessoal. Peraí. Manda um beijo pro pessoal. Fala, beijo, pessoal.
Bom, é isso. Queria agradecer também a companhia de todo mundo, a oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês. É sempre uma experiência assim muito muito feliz, muito gratificante, né? A gente está tanto trocando conhecimento quanto relembrando, né? Relembrando histórias, né? Trajetórias, né? A gente tem tanta história junto enfim, e relembrando esses processos, né? A gente passou por tanta coisa junto, né? E a gente tá dividindo essa coisa assim, né? Que a gente já se viu tanto no palco, né? Viu uns aos outros no palco, né? E no caso da Adri, né? A gente já viu, né? Os trabalhos da Adri, a Adri já viu os nossos, e a gente está dividindo como esses processos se dão, né? Como isso acontece. É muito bacana, assim. E acho que é acho que é um marco, né? Ainda com todos os problemas técnicos e cai live e volta live. Mas eu acho que é muito importante, né? Principalmente agora, né? Depois desse período de pandemia, esse processo de resistência cênica mesmo, né? Da gente estar mostrando aquilo que a Adriana falou, né? O que é o trabalho do artista, né? Toda a pesquisa que tem por trás, né? Todo o trabalho que tem mesmo árduo, né? E a gente está mostrando isso, né? Que é muito estudo, que é muita pesquisa, que é muita dedicação para pôr as coisas em cena, né? Para levar para o palco. E é isso, né? E no mais, espero em breve estar nos palcos aí com todos vocês e tomar cafés também. E é isso, um beijo no coração de todo mundo. Gente, e obrigado a todo mundo que aturou a gente esse tempo todo aí. Muito obrigado. Espero que tenha sido legal para todo mundo. Abraço. Obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente, que participou. Obrigado, Cassiano, Sueli, Beta, Adriana, por terem topado participar dessa live. Né? A gente sempre está junto, mas é importante a gente lembrar de agradecer. Adriana, sempre nas trocas, em festivais, em encontros. É sempre um elemento a mais, né? Quando a gente vai em festival, a gente sempre fala, Adriana deve estar lá, a gente sentar para conversar, para a gente assistir, para a gente se ver. Então, obrigado sempre pela parceria. Cassiano, Sueli, também obrigado pela disponibilidade nos nossos processos teatrais de embarcarem, às vezes, nos treinamentos juntos e participar, de passar coisas para a gente também, ensinar coisas e aprender junto. E Beta também, obrigado por tudo isso, que essa trajetória de teatro começou e foi conduzida sempre por você, né? Então, obrigado aí. E em breve nós vamos ter a live da Beta também nesse projeto da lei estadual. A Beta vai falar um pouco da história dela, do processo de trabalho dela. Então, fica o meu agradecimento a todos e o convite já de antemão para a próxima live. Tá? Gente, um beijo para todo mundo e uma boa noite. Beijo, boa noite. Tchauzinho. Boa noite.